Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho do irmão Josué Francisco. Uma história de fé marcada por provas intensas e uma experiência com Deus que mudou sua vida para sempre. Hoje ele testemunha não apenas um milagre de sobrevivência, mas uma vida de fé e restauração. No Salmo 121, nos versos 1 e 2, o salmista declarou: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Prepare-se, viu? Prepare-se para uma história de milagre, recomeço e principalmente de gratidão. O programa Lição de Vida já está no ar. Josué Francisco da Silva nasceu em 21 de fevereiro de 1978 na cidade do Recife, Pernambuco. Filho de José Francisco da Silva e Maria Nair dos Santos Silva, ele foi criado em um lar evangélico, onde desde a infância se envolveu no círculo de oração infantil e, mais tarde, no conjunto musical da igreja. Sua caminhada com Deus foi pouco a pouco sendo construída por meio de experiências profundas, incluindo um grave acidente que mudou radicalmente sua rotina e o desafiaria a confiar em Deus como nunca antes. Os detalhes desse testemunho impactante de esperança, superação e renovação, você confere agora no Lição de Vida. Muito bem, já estamos aqui com o nosso querido irmão Josué Francisco, já está muito emocionado. Não tem como nós não nos emocionarmos vendo o que Deus fez em nossas vidas, vendo a nossa trajetória, não é, irmão Josué? Paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém. Pai do Senhor, irmã Thalita. É um prazer estar aqui e agradeço a Deus, primeiramente, e a Rede Brasil por dar essa oportunidade de falar da bondade de Deus na nossa vida. Amém. Temos certeza que hoje será um dia marcado na sua história também, um dia onde muitas vidas serão alcançadas, né? Serão tocadas pelo poder de Deus através da sua história de vida, irmão Josué. E a gente já quer começar sabendo do Senhor como é que foi o ambiente que o Senhor nasceu. O Senhor nasceu em um lar evangélico, não é? Mas como é que foram os seus primeiros passos juntamente com sua família? Nasci no Recife e desde criança fui criado ao lado da congregação. E meus pais sempre nos orientou a palavra do Senhor, incentivando. E foi uma vida infantil e a minha adolescência na casa do Senhor, graças a Deus, toda a minha trajetória, mas foi bem e criado no temor do Senhor. Amém. Entrei no ciclo de oração infantil. Sim. E na época não tinha adolescência. Não tinha união, né? Não tinha união da adolescência, né? E a gente foi, saiu do infantil e já ingressou lá na mocidade. O senhor tem 2 irmãos, irmão Josué? Sim, senhora. O senhor é o filho do meio? Eu sou do meio. Débora, Josué e João. João já não está mais conosco, também por motivo de acidente ele partiu. Sim. E sofreu 2 acidentes, João, e no segundo, com uma distância de 8 meses, no segundo ele partiu. E 3 anos depois eu estou numa situação que a gente mais na frente vai contar. Nós vamos detalhar, né? Verdade. Que bênção. Mas os 3 foram criados na casa do Senhor Jesus. O senhor indo ao círculo de oração infantil, a gente viu no VT inicial, contando um pouquinho da sua trajetória. E lá, com toda a certeza, na casa do Senhor, na sua juventude, o senhor pôde amar a Deus, amar estar na casa de Deus. E também despertou no senhor um desejo pela música. Né, irmão Josué, eu queria que o senhor falasse pra gente como é que foi que surgiu aí. O senhor era criança, era adolescente quando começou a avistar os músicos, começou a ter esse desejo?
aos 12 anos de idade, mais ou menos, 12 anos de idade, eu brincava na frente da igreja. E um certo dia, no ensaio do conjunto, que era ensaio do conjunto, a gente brincando e os músicos, antes de começar o ensaio, eles paravam na frente da congregação e tocavam um hino. E eu parei, eu estava brincando, eu parei e fui para perto dos jovens lá e comecei a observar eles botar a nota no violão. Uhum. E aquilo foi me despertando o desejo de aprender. Decorei somente em olhar. Fitava os olhos no braço do violão dos meninos e aprendi algumas notas só em olhar. Sei. E despertou a vontade de fazer meu próprio violão. Na igreja o senhor ficava observando os músicos. Geralmente as crianças, elas olham sempre o músico, os bateristas, os meninos gostam muito da bateria, né? As meninas gostam de cantar, de pegar o microfone. Com o senhor assim também, o senhor sempre foi mais pro violão mesmo? Não, eu despertou depois daqueles dias que eu comecei a observar os músicos tocando na frente da igreja. Foi aquele dia que marcou. Foi, aí eu disse, não, é violão. Sim. Não era bateria, hoje em dia muita gente bateria. É. O meu mais velho hoje é baterista, o caçula já tem a tendência de ir para teclado, mas eu fui violão. Entendi. Fui pro violão e um certo dia eu inventei de ir na barraca do irmão Manuel, Sim. pegar a caixa de tomate e fiz-me uma caixa, fiz meu violão. O senhor, da caixa de tomate da barraca do seu Manuel, o senhor com muita criatividade fez o violão. Fiz o violão, peguei os nalhos do meu pai de pesca e fiz as cordas e ficava fazendo zoada. Meu pai viu e não disse nada. Uhum. Um certo dia, o irmão José Amaro, que era o dirigente do conjunto, hoje está na glória, ele chegou em casa, ele sempre visitava lá em casa, e ele estava conversando com meu pai, e o pai me chamou. E eu disse, senhor, ele disse, traga o violão. Aí eu gelei. Que vergonha. Porque o irmão José Amaro, ele era dirigente do conjunto, era? Ele era dirigente do conjunto. Sei. E tocava bem cavaquinho. Ah. E eu fui buscar o violão. Uhum. Tirei debaixo da cama, uma maior vergonha. E eles ficaram rindo quando viram. Passou-se uns dias, eu chego do colégio, tá um violão grande em cima da cama, maior do que eu. Que bênção! O seu pai, ele incentivava o senhor em relação à música, esse desejo, e aí lhe deu esse grande presente. Como é que foi receber, né, esse violão de verdade? Uma surpresa muito grande. Dias depois, ele me deu um cavaco. Cavaco eu não mexo, cavaquinho eu não mexo. Mas eu fiquei aprendendo violão e logo o irmão Zé Amaro me chamou para participar do conjunto, para ingressar no conjunto. O senhor aprendeu sozinho, teve a ajuda de alguém? Como é que foi, irmão Josué? Teve um irmão, depois que eu comecei, assim que eu cheguei, o irmão soube que eu ganhei de presente. Sei. E esse irmão, ele passou o primeiro hino, Espírito Santo vem tocar em mim. Foi o primeiro hino que eu toquei. Uhum. Já com as notas diferentes da que eu aprendi. Sim. Mais natural. Sim. E dali a gente foi seguindo no conjunto musical, aprendendo com os meninos músicos da igreja e seguiu a trajetória. Que bênção, irmão José. O senhor poderia falar para a gente sobre a formação da sua família? Como foi que você encontrou aí a sua esposa, como conheceu, né? Hoje a sua esposa, o casamento? Assim, logo depois que despertou a vontade de aprender a tocar instrumento musical, e logo assim que eu entrei no conjunto, eu brincando, Sim. eu vi uma moça, uma adolescente bonita na minha frente. Então eu me interessei para conversar. Sim. Mas a gente passou para namorar. Passamos 2 anos para se dar o primeiro beijo. Isso eu tinha 12 anos de idade. E o Senhor tem abençoado
Com 8 anos de namoro, a gente chegou à maioridade, a gente noivou. Quando foi com os 22 anos, a gente casou. Que bem. Tivemos 2 bênçãos. Demorou muito para os filhos nascerem? São Não, 2 meninos? Foi 2 homens, Igor Andrew e Iveson Arthur. E os 2 seguem o caminho do pai, como o senhor adiantou, são músicos, Na gostam casa de do Senhor. música. Que bênção. Alegria, é a bênção de Deus. Glória a Deus. A música está no sangue da família, né? Sim, senhora. Glória a Jesus. Muito bem. O senhor, durante esse período que estava no conjunto, passou a se dedicar mais não só à música, mas também a buscar a Deus em oração. Creio que nos ensaios, o conjunto, a direção do conjunto sempre colocava os irmãos para estarem orando, né, apresentando as suas vidas diante de Deus, se consagrando, porque isso é muito importante, né? Não só tocar, mas ter uma vida de louvor a Deus. E isso aconteceu com o senhor, né, irmão Josué? Sim, irmã Thalita. Durante a trajetória no conjunto musical, a gente começou a observar e um costume que a gente tinha do tocador na época era louvar o Senhor. A igreja se enchia da graça, do poder de Deus, mas os músicos tinham a mania de sair de dentro da igreja. Fazer aquela filinha, todo mundo ir lá para fora. Depois que terminava de tocar. Terminava de tocar. Enquanto a igreja estava glorificando, recebendo do céu, né? Os músicos estavam lá fora. E teve um dia que eu parei e disse, mas rapaz, eu vou para o céu. Mas eu estou aqui fora, enquanto a turma está se alegrando, por que eu estou aqui fora? Eu não quero ir para o céu, a gente vai para o céu. Então, tem que parar com esse negócio. O Espírito Santo me inquietando sobre isso. Sim. Então, daquele dia por diante, eu comecei a me monitorar para não sair da igreja, sair da congregação, sair dentro do culto. Sim, depois que tocar, se continuasse despertando. recebendo de Deus. Ali. Então, foi daquele momento que começou a mudança. E eu vendo que há uma sede de buscar mais. Amém. Os ensaios do conjunto eram uma bênção. Né? Deus se revelava sempre, era uma maravilha. Então, o tempo passado o tempo, eu já havia me casado. Sim. E eu sentindo mais vontade. Eu sabia que estava faltando mais alguma coisa. O Senhor me despertando para buscar mais. E eu estava numa angústia muito grande, eu não contava para ninguém. E o Senhor sempre se revelava no conjunto, que ia fazer. Sim. E eu angustiado, querendo algo de Deus. Um certo dia, eu fui para o trabalho e fui angustiado, chorando. Eu tirava uma boa parte do caminho, eu chorava. E eu disse, quando eu largar hoje, eu vou passar na frente da casa de uma irmã. E eu tenho certeza que Deus vai ter alguma coisa dela para me dar. Vai dar a ela para ela me falar. Eu queria receber alguma eu palavra. Eu queria de Deus, eu estava buscando. Entender porque o senhor estava tão angustiado. Né? E eu orava, e quanto mais orava, mais era aquele desejo de orar. Sim. Eu disse, vai acontecer alguma coisa comigo. Então, eu passei na frente da casa da irmã, um certo dia ela não estava. Outra vez eu passei e encontrei a irmã. E ela falou comigo coisa que... de eu sair mais alegre, eu saí mais triste. Eu disse, vou morrer, Jesus. Porque ela falou comigo como se ela tivesse conversado antes comigo e contado a história. E eu disse, mas Jesus, eu vim buscar uma palavra de conforto. De conforto, e estou saindo daqui mais angustiado, Pai. E foi quando eu intensifiquei um pouco a oração. O senhor chegou a compartilhar esse sentimento, Não. Essa história que o senhor, né, essa palavra que o senhor recebeu dessa irmã com sua esposa ou com alguém mais próximo? O senhor realmente guardou isso para si e ficou só apresentando diante de Deus? Eu só apresentava diante de Deus. Era meu segredo com Deus. Era meu segredo. E dias depois, eu chego na casa do meu pai e meu pai chama nós dois e diz, senta aqui na mesa, na cadeira das mesas. E disse, vocês dois entrem no caminho da oração, que algo difícil vai acontecer com vocês.
O senhor e seu irmão? Seu pai chamou os dois? Minha esposa. Ah, o senhor e sua esposa. O seu pai chamou o casal e exortou Foi, os com a minha dois oração. a orarem. Mas eu já estava orando, aí aquilo ali já me deixava, me abalava mais, né? E durante depois desse período, Deus se revelou várias vezes. E uma das últimas vezes foi, eu estava em casa, tinha botado as crianças para dormir e minha esposa estava dormindo, eu fui e me deitei. E eu achei que ela estava acordada e eu estava olhando para o teto, de repente ela despertou no desespero. Aí o coração acelerou de novo. Eu disse, isso não é normal. Aí eu perguntei logo, calma, o que foi que você viu? Depois de muita insistência ela disse, eu vi você como se estivesse morto no chão. Eu disse, vai acontecer. Aí eu tive certeza que ia acontecer. E eu pensava que só ia morrer. Só vinha na cabeça isso. Mas Deus, eu peço uma bênção ao Senhor e vem totalmente diferente. E eu acalmei ela e quando ela adormeceu, dei água, adormeceu. Aí eu fui sair da cama, ela abriu o olho. Eu disse, não vou olhar as crianças. Eu sempre tinha esse cuidado com as crianças. Sim, sim. Aí quando ela ressonou, né, de novo, aí eu saí, olhei as crianças e fui orar na sala. Aí eu fui conversar com Jesus. De novo, Jesus, tem misericórdia. Sim. Mas eu disse a ela, Deus vai cuidar da gente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar da gente. Eu não quis dizer a ela, se eu morrer, Sim. Deus vai cuidar de você. Mas passava isso na cabeça do Senhor? Mas passava, eu passava. Mas Deus já estava preparando, né? Preparando o Senhor, preparando a sua esposa para o que viria, né? Sim, dias antes, um tempo antes, eu conversando com o atual presbítero hoje, na época ele era diácono da igreja, ele contou um testemunho, algo que Deus revelou a ele, que eu disse, é comigo, vai ser lá em casa. Ele não disse que era comigo, ele disse que ia acontecer alguma coisa naquela rua. E quando toda vez tocava, eu me lembrava. Uma vez, certo dia, minha irmã conversando com uma irmã, e eu ia passando, eu vi quando ela disse, eu tive um sonho, o impacto bateu. E Deus sempre me alertando, sim, e eu sempre pedindo misericórdia a Ele. Sim, irmão Josué. A sua esposa chegou também a ganhar uma motocicleta, não foi? Sim, senhora. E aí, nesse período, esse presente antecedeu o que aconteceu, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o fato dela ter ganho esse veículo. Isso lhe trouxe um pouco de... Como é que foi para o senhor? Lhe trouxe um pouco mais de tranquilidade? O que passava quando o senhor recebia essas mensagens? O senhor imaginava algum cenário de alguma doença, de alguma coisa? O que é que vinha na sua cabeça, irmão Josué? E depois veio a questão da motocicleta, que antecedeu o que lhe aconteceu, que já já a gente vai entrar nesse assunto. Natalita, eu achava que ia acontecer algo comigo, mas eu não conseguia definir o que era. O senhor não imaginava Não. o que é que seria? Meu sogro comprou um carro e esse carro sempre ficou comigo. E eu ficava pensando, meu Deus, será que é carro? Será que é um acidente, uma bala perdida, ou algo? Mas nunca passou na cabeça. Um certo dia, minha esposa disse, eu ganhei um presente da Avon. E eu disse, tá certo. Ela pediu permissão antes para vender. Eu disse, não há necessidade, mas é só com as amigas. Eu disse, tá bom. Eu deixei. Eu disse, não, então faz. Se é só com a amiga, porque... E ela ganhou esse presente pequeno. Quando foi um dia, ela disse assim, eu ganhei uma moto.
Eu disse, eu só acredito vendo. Tu ganhasse uma moto, foi. E eu disse, é presente de Deus, então se é presente de Deus, não vai acontecer nada. É bênção. É bênção, né? Foi o que eu pensei, é bênção. Não vai acontecer nada, pode só acontecer de outra coisa. Mas quando começou a intensificar que algo ia acontecer, Deus se revelando, aí eu disse, é melhor dar fim a esse negócio. E eu procurei muitas pessoas. Mas as pessoas que queriam comprar, sempre queriam comprar abaixo do preço. O senhor queria vender de todo jeito a moto? Queria porque vender. Quando foram chegando as profecias, né? O senhor se revelando para vocês, dizendo que algo ia acontecer. Não, vamos nos livrar disso para que... Mas não conseguiu vender? Não consegui vender. E o tempo foi passando e eu disse, meu Deus, não quer vender. Será que é com essa moto? Nessa época, o porto de Suape estava muito movimento. E o trânsito na frente da minha empresa era enorme. E de carro eu cheguei a passar num trajeto de 15 a 20 minutos, eu cheguei a passar 2 horas e 55 minutos. Muito tempo. Muito tempo. Às vezes eu chegava na igreja mais de 8 horas. E eu disse, a motinha vai ajudar. Eu passo direto para casa, pego o carro, vou para a igreja e trago a família. Isso aí era a minha estratégia, porque a esposa saía mais cedo com as crianças de condução. Sim. Aí foi daí que eu fiquei pensando, será que é a motinha? Eu tentei vender e não vendi. Mas não passava na cabeça que, assim, que poderia ser da motinha que veria. Assim, pensava de tudo, Sim. mas a motinha, assim, não vai não. Era um equipamento que me deixava muito tenso. Quando eu chegava em casa, o que tirava a atenção era as crianças falando. E a esposa. Quando as crianças paravam, a esposa falava. Porque é um instrumento que deixa, é uma condução que deixa a pessoa muito tensa no trânsito. No caso, que era muito agitado lá. Então foi daí que eu fiquei preocupado se ficava com o carro ou com a moto, se ia, né? Sim. E foi com a moto que aconteceu Foi no ano de 2015 em que o 2015. senhor sofreu um grave acidente de moto, né, irmão Josué? O que é que o senhor, assim, se recorda daquele dia? Como foi que tudo aconteceu? O senhor estava pilotando a moto e o que houve? No dia 15 de julho de 2015, às 6h20 mais ou menos da noite, largando do trabalho, a 100 por hora, eu vi um farol dentro do mato. E eu levanto a cabeça, que estava chovendo, eu estava bem colhidinho. Sim. Quando eu olho, levanto a cabeça, esse farol entra na pista, um carro, Meu Deus. O senhor estava a 100 por hora. a 100 por hora. Eu bati e voei. Tentei me levantar 3 vezes. Meu Deus. Achei que eu tinha esticado os braços para me levantar no impulso, né? Eu vi toda a cena. Voando, tudo acordado, bati no chão. Mas eu fui tentar levantar e estiquei o braço 2, 3 vezes. E quando eu percebi que eu só tinha levantado a cabeça, o chão estava a menos de um palmo na minha frente, eu disse, tem coisa errada comigo. O motorista do carro chegou a prestar socorro? Com quanto tempo chegou esse socorro? Quem viu e lhe ajudou? Os bombeiros, SAMU? O que ocorreu para lhe socorrer? Eu bati, tentei me levantar, não consegui. E quando eu vi que não conseguia levantar, eu disse, a adrenalina está alta, provavelmente quando abaixar eu vou sentir dor e vou morrer. O senhor já veio esse pensamento? Foi isso que veio na minha mente. E deu aquele silêncio, e quando veio aquele sentimento que eu ia morrer, aí bateu o desespero da morte, né? Vou morrer aqui. Mas o amigo Jesus, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. ele estava comigo. Amém, irmão.
irmão Josué? O amigo Jesus. Quem quiser deixar, deixe ele. Eu não deixo. Amém. Glória Nunca a Deus. posso deixar meu amigo. Amém. Eu vou pedir para a gente segurar a emoção, né? Já estamos sentindo aqui a presença desse Deus, que é o Deus que livra, o Deus que protege. Vamos fazer um rápido intervalo, irmão José. A gente volta daqui a pouco com mais de Deus para a tua vida através desse lindo testemunho. Continua conosco. Nós já estamos de volta com o programa Lição de Vida de hoje. Estamos tendo a alegria, a honra de receber o querido irmão Josué Francisco. Ele que sofreu um grave acidente no ano de 2015, um acidente de moto, está aqui contando, testemunhando o grande milagre que recebeu da parte de Deus. Antes de irmos para o intervalo, irmão Josué, o senhor estava falando de que pensou que ia morrer, mas o amigo Jesus chegou. Glória a Deus. Eu queria que o senhor continuasse aí contando para a gente o que foi que aconteceu depois que o senhor tentou se levantar, não conseguiu, pensou que ia morrer, mas algo aconteceu. O amigo Jesus estava com a gente, né? Eu estava dizendo. E eu falei com ele. E aquele pavor da morte foi embora. Glória a Deus. E o silêncio continuou por um instante, depois começou a chegar gente. E uma boa parte dos amigos da empresa, meu gerente, você estava comigo agorinha ali. Porque foi próximo do seu trabalho. Né? Foi próximo do trabalho. E o patrão, um dos patrões estava, a gerente, os gerentes, amigos. E o condutor, o provocador, Sim. ele perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central, Meu bateu Deus. e rodou. Sim. E quando ele rodou, um carro bateu e prendeu ele. E eu escutei todo o barulho de carro rodando. Foi um grave grito. acidente mesmo. Sim. E ele ficou preso. Ninguém se machucou. Só eu estava em estado grave. Só o senhor. E o povo constantemente não dorme, mas o sangue estava indo embora. O senhor perdeu muito sangue. Quebrei a tíbia e a fíbula da perna direita, quebrei os 2 fêmur, quebrei a bacia. Porque o senhor voou, né? A moto ficou maracujá, ela encolheu. Nós temos, não sei se já podemos exibir, nós temos algumas fotos do acidente. Vamos acompanhar. O senhor pode, inclusive, comentar conosco. Essa foi a motinha. Motinha. Ficou nesse estado, irmão Josué. Sim, senhora. Isso aí, quando foi visitar a empresa, ela voltou para levar para a empresa. Sim. Se quebrou todinha. Ainda está no quintal da minha sogra ainda. O senhor ainda tem essa moto. E aí já 8 é o senhor, quilos puxando a perna aí. o senhor no hospital. Foram dias muito difíceis, né, irmão Josué, no hospital. O senhor chegou a ficar em coma? Como é que foram esses momentos aí muito críticos, né? Quanto tempo o senhor ficou internado? 4 dias em coma. Ali sua esposa, sempre companheira, né? Foram 4 dias. 4 dias em coma. O senhor passou 4 dias em coma. Quando eu acordo do coma, um certo dia, em certo momento, chegou, já tinha falado com os amigos que trabalhavam, né? Já tinha trabalhado comigo em outro local e estava trabalhando lá. E eles contaram que eu estava dormindo há 4 dias. E eu disse, como? Isso é 4 dias. Eu pensei que era ontem, isso não, 4 dias. E por ter tomado muita medicação, eu estava um pouco grogue. Sim. E abro o olho, um certo momento, tinha uma moça bonita olhando para mim. Eu voltei a dormir de novo. E quando eu abro o olho de novo, eu olho de lado, uma moça bonita olhando para mim. E eu disse, essa moça tá aí de novo. Eu acho que ela estava aqui nesse instante. Quem é você? Era minha esposa. Sua esposa, o senhor não estava reconhecendo. Meu filho, é tu. Vem cá, ela veio. Ficou um pouco triste, porque eu não conhecia ela. E a minha companheira não me deixou só, né? Primeiramente Jesus. E segundo a minha companheira. Que bênção. Que me ajudou, estava lá no momento difícil. O senhor chegou a fazer cirurgia?
Como é que foi? Os médicos chegaram como foi que os médicos passaram para o senhor? Inclusive a notícia da amputação, né, da sua perna. Como é que o senhor lidou com essa realidade, essa nova realidade que viria? Muito bem. Depois, estava saindo a sedação e eu comecei a sentir dor. Só não sabia onde era a dor. Era na parte inferior. Eu chamei uma enfermeira e contei a ela várias vezes que estava me incomodando a dor. Ela disse, você está medicado. Ela ficou um pouco chateada e eu fiquei com medo. Eu fui clamar por Jesus de novo. O amigo Jesus de todas as horas. Todas as horas. E eu me lembrei que tinha troca de plantão e eu queria saber quem era um médico. E quando menos espera, um médico veio, passou e eu chamei o médico e contei. Por várias vezes eu contei a ele e ele se aperreou comigo também. Ele disse, você já está medicado. Eu disse, doutor, eu não quero lhe incomodar, mas essa dor que eu estou sentindo, não há cristão que aguente 24 horas, eu vou começar a urrar aqui dentro, a gritar. Então, por assim, umas 7 vezes eu falei isso para ele. Sim. Em pouco tempo, ele chamou todas as enfermeiras, botou na frente da cama, ninguém olhava para mim. E ele falando. Em um certo momento, ele me perguntou, Josué, você quer que eu faça o que com você? Quer que eu lhe entube ou quer que eu aumente a dosagem da medicação? Se eu aumentar, você vai ter alucinação, porque você já está muito alta essa medicação. Esse doutor, eu não quero ir aperrear. Eu só quero que o senhor me ajude a não sentir essa dor. Então ele ficou calado, falou com as meninas, liberou todo mundo, todas as enfermeiras estavam na frente. Mas Thalita não demorou muito tempo não. Eu comecei a ver coisa esquisita. Acredito. E foi muita perturbação. Porque eu fechava o olho, era mesmo que está aberto. Eu disse, Jesus, vem cá. Eu comecei a chamar por Jesus, porque era coisa esquisita que estava aparecendo. Tudo alterado demais. E eu percebi, depois de muito tempo, que era a medicação que ele tinha aumentado. Ele porque aumentou a dosagem. não me lembrava mais da dor. E depois desse aumento da dosagem, porque o senhor não estava aguentando mais dor, o médico voltou e trouxe a notícia da amputação. Quanto tempo depois que chegou essa notícia? Então, passou-se alguns dias, algumas horas. Eu vi um médico conversando com a enfermeira. E veio na minha mente, ele vai amputar. Já chegou? Ele senti que ele ia amputar. Sim. Ele está conversando na minha frente, ele disse, ele vai amputar. E aí o médico não veio falar comigo, ele mandou a enfermeira me contar a história. E nesse dia foi muito esquisito, irmã Thalita, porque mudou todo o benzeiro funcionário da UTI. Ficou um deserto. A enfermeira veio falar e chegou na minha frente e começou a conversar, tentando arrodear. Ela queria achar uma forma mais leve para lhe dar uma notícia tão difícil, não é? Muito bem, foi isso mesmo. E aí eu disse, enfermeira, diga logo, eu sei que a senhora vai falar. Ela disse, você sabe de quê? Eu disse, eu sei que a senhora vai dizer que vai amputar minha perna. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Porque eu sei que tudo tem um propósito. É verdade, irmão José. Glória a Deus. E aí houve a amputação. Como é que foi o processo, né, para o senhor se reabilitar? Uma nova rotina junto com sua esposa? O senhor precisou fazer fisioterapia? Como é que funcionou tudo? Daí ela saiu para pedir a assinatura da minha esposa. Eu disse, passa ela, que ela tinha acabado de sair da UTI. E
Isso foi no 5º dia. Fui transferido para Otávio Getúlio Vargas, numa UTI móvel, no 5º dia. E para fazer uma avaliação com o vascular. Sim. Chegou no médico, a doutora, a emergência estava cheia, ela chegou, levantou o lençol, pegou na minha perna e disse para o médico que foi e para a enfermeira: por que vocês demoraram tanto? Volte e corte. No bom tom. Nisso já tinha uma equipe médica de lado da maca e todo mundo olhava para a médica falando e olhava para mim. Olhava para a médica e olhava para mim. E a médica chamou a atenção do médico, que é a responsável, e mandaram eu voltar para a ambulância. E passou mais 15 minutos lá, conversando com o médico. Meu Deus. Isso foi no 5º dia. No 7º dia, amputaram minha perna. Aí onde começou o processo para sair do hospital. Sim. Foi dias difíceis, na UTI. Sim. Mas o Senhor estava com a gente. Aleluia. Glória a Em Deus. nenhum momento, como eu já disse, não questionei Deus. Pois era difícil. Altas madrugadas acordado, muitas vezes chorando e muitas vezes usando a fé. Amém. Querendo que Jesus soltasse todo aquele ferro. Não é fácil, né? Mas o Senhor superou com a ajuda de Jesus, né? Com a ajuda da sua família, o Senhor superou as dificuldades, voltou a dirigir, superou essas barreiras físicas, barreiras emocionais também, porque envolvem, né? Quando a gente perde num acidente um membro, né? Como a nossa perna, e está aqui contando vitória, né? Sim, senhora. Glória a Deus. Verdade. A gente começou um processo de reabilitação e um certo dia, em casa, a minha esposa disse: Mo, deixa eu ir na casa de papai. E eu disse: vá. Mas ela nunca tinha dito aquilo. Ela disse: eu vou na casa de papai. Porque o pai dava a gente foi morar perto da casa dos pais para ter uma ajuda, assim, com as crianças no colégio e também, se a família precisasse... Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, justamente. Sim, sim. Ficava perto da casa do sogro e do meu pai. E eles ajudavam a gente, se faltasse qualquer coisa, ele ajudava a gente que fosse necessário. Uhum. Então ela disse: eu vou na casa do papai. Só que dela dizer: eu vou na casa do papai, disse: deixa eu ir. E aquilo ali ficou mexendo comigo. E foi ela sair, aí deu vontade de fazer as minhas necessidades. E eu disse: e agora? Eu cheio de cicatrizes. Meu Deus, se eu pegasse infecção. E eu fiquei preocupado de ficar muito tempo ali exposto. Uhum. Então eu chamei o caçula e o caçula me ajudou. Eu dei um monte de tarefa para ele fazer, ele me ajudou todas as tarefas. Então foi quando me levantei, foi a primeira vez no banho, tomei, voltei, botei perfume e me deitei. Quando eu estou deitado, ela abre a porta. Aí ela sentiu o cheiro do perfume e perguntou: o que é que está acontecendo aqui? Aí o caçula, que nunca me deixou, porque o mais velho saía pro colégio e ele ficava comigo, ele não me deixava só. Uhum. Ele disse: mãe, pai não tomou banho. Aí a mulher foi o maior escândalo, ele correu pro quarto, ele correu. Só que ele viu a mãe dele rindo, animada porque eu tinha me levantado, disse: mas meu filho... Então aquilo ali já me despertou. Que sorriso bonito, que alegria, eu gostei. Quando o mais velho chegou, contou a mesma coisa pro mais velho. E todo mundo alegre. E no outro dia, a mesma coisa. Uhum. De novo me pedindo, vá. E quando ela voltou, aí eu já não estava mais deitado, já tinha tomado banho, botado perfume, eu estava lavando os pratos. Amém. E quando ela abriu a porta, eu disse: cadê seu pai? Aí ele disse, o caçula disse: mãe, pai está lá dentro. Aí a mulher fez um escândalo maior, pensando que tinha acontecido alguma coisa. Quando chega lá, eu estou lavando os pratos. Aí aquele sorriso já mordendo a orelha, o menino viu, eu disse: é isso que eu quero para minha família. Amém. Então foi daí que comecei a fazer, a partir desse dia que eu comecei
a me levantar, que não é fácil. A se reerguer emocionalmente, fisicamente. Ir para cadeira de roda e fazer fisioterapia. E eu comecei para a rua. Amém, irmão José. Enquanto ela estava lá dentro, eu estava na rua. E isso chamou a atenção de muita gente na rua. Glória a Deus. A gente já está se encaminhando para um outro momento aqui do nosso programa. Eu queria que o senhor, bem rapidinho, nos falasse, o senhor olhando para trás, olhando tudo o que o senhor passou. Que mensagem o senhor pode deixar para quem está enfrentando algo parecido, que está nos acompanhando nessa noite? Queria que o senhor falasse bem rapidinho para essas pessoas, olhando naquela câmera ali, por favor. O mais difícil que seja a luta, a prova, as circunstâncias que esteja passando, tudo tem uma finalidade. Para todo propósito tem uma finalidade. Então, hoje em dia eu reconheço que o que eu passei está servindo para edificação de muitas vidas. Deus está falando com muita gente. Por onde eu tenho andado, Deus tem falado. Então a gente está sendo instrumento, canal de Deus, para falar para muitas pessoas desse mundo. Amém, que bênção. E o senhor segue louvando, segue adorando a Jesus, tocando aí a sua guitarra, louvando com a guitarra, né? Com o violão, é uma bênção. Bom, hoje foi um programa muito emocionante, está sendo um programa muito emocionante e as emoções não param por aqui, viu, irmão José? Se prepare, o senhor já chorou bastante, mas acho que vai chorar mais. Vamos para as homenagens que os nossos convidados recebem e é claro que o irmão Josué também vai receber. Vamos juntos. A todos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por estar aqui em homenagem ao meu filho. Meu filho, você é uma bênção. Você é um milagre na mão de Deus. Deus te abençoe, meu filho. Espero que muitas almas vão se entregar para Jesus através do seu testemunho, porque só Deus pode fazer o que fez na sua vida. Deus te abençoe, meu filho. Eu e seu pai te amo. Nós todos te amamos, meu filho. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão Josué. É um prazer estar aqui falando sobre a vossa pessoa. O Senhor, que é o nosso irmão em Cristo Jesus e também um grande amigo. E temos certeza de que Deus tem me abençoado até aqui e a sua família, irmã Joselma, o irmão Igor e o irmão Arthur. E sabemos que o Senhor passou um grande processo na sua vida, em que foi hospitalizado e estivemos ali visitando e entendemos que orando só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer um grande milagre na sua vida. E hoje nós vemos que o Senhor é um milagre, e não somente um milagre, mas também um grande exemplo de superação. E tenho certeza que o Senhor vai continuar me abençoando e ajudando em tudo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu sobrinho Josué. Estamos aqui, meu filho, agradecendo a Deus por sua vida, Você é um exemplo de vida, você é um guerreiro, E hoje estamos aqui alegres com você, junto com você. Sou feliz por sua vida, Quando você passou um momento muito difícil, hoje você tem uma marca do sofrimento, mas está vivo, E nós agradecemos, meu filho, por você. Somos gratos a Deus. Choramos com você e hoje estamos se alegrando, como a Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Amém? E hoje estou feliz por sua vida, por ver você contar o seu testemunho, e louvo a Deus, porque você tem sido um servo fiel, obediente, criado desde pequenininho no temor da palavra do Senhor. Você nasceu dentro da igreja, Você nasceu no Evangelho e cria seus filhos vão no mesmo caminho. Você tem uns filhos obedientes, uns filhos bons, uns filhos que é uma bênção, todo empenhado na obra do Senhor. Sua esposa também empenhada na obra do Senhor. E nós só temos que agradecer, meu filho, pela sua vida. O mal passou, O difícil passou. E hoje contamos vitória, amém? Que Deus lhe abençoe, meu filho. Louvo a Deus. Hoje é só gratidão, amém? Deus te abençoe, lhe recompense com bênção do céu e dê o desejo do seu coração. Amém, meu filho? Que Deus te abençoe, Josué, meu filho. Receba um abraço do seu pai espiritual, um amigo, presbítero, viu? Nós estamos juntos, oramos muito por você, meu filho. Nós amamos muito você. Agradeço a Deus por tudo.
Muito obrigado, meu Um filho. abraço, meu filho. Um beijo da sua tia que ele ama. Amém? Cumprimentamos a todos os amados irmãos telespectadores do programa Lição de Vida, que hoje está recebendo esse excelente guitarrista chamado Josué. No ano de 2015, este homem sofreu um acidente realmente terrível, passou 4 dias em coma ali naquele hospital Dom Helder Câmara, onde naquele momento eu era o coordenador dele. Passei ali a visitá-lo, orei por ele naquela UTI, ungi ao céu de Deus. Quando saí daquela UTI, consolei a irmã Joselma, e este homem passou por outras várias cirurgias, e quando estava em casa, passamos a visitá-lo, e ele verdadeiramente demonstrou uma resiliência, uma capacidade de se renovar, e ao mesmo tempo uma alegria que a gente sabia que vinha do Espírito Santo de Deus. Parabéns, irmão Josué. Hoje o senhor está aí trazendo o seu relato, e eu entendo que vai edificar muita gente. Um abraço forte, muita saudade. Quem sabe o senhor vem aqui em Bezerros a qualquer momento. Parabéns. Paz do Senhor para todos os irmãos. Quero dizer que estou muito feliz nessa noite de estar aqui fazendo essa homenagem para o meu esposo. Quero te dizer, meu amor, que você é muito especial para nós, que você é um guerreiro, um lutador, né? Um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, também um filho, né, maravilhoso, e que o Senhor Deus continue abençoando sua vida. Você é um milagre nas mãos de Deus, que o seu testemunho possa alcançar, né, muitas vidas, e que Deus continue com as mãos estendidas sobre sua vida e dizer para você que nós amamos muito você. Eu te amo. Muito bem, esse foi o momento das homenagens e nós queremos agradecer, não é, a todos os queridos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem, com essas mensagens para o nosso convidado de hoje, né? A Maria Nair e o José Francisco, mãe e pai do nosso convidado, o presbítero Dário Oliveira, que é um amigo, a Risoneide, também o presbítero Fernando, tia e tio do nosso querido convidado, também o pastor Luiz Henrique, que é um amigo e ex-coordenador, né, da área, e por fim, é claro que a esposa não poderia ficar de fora, ela está aqui nos bastidores, a irmã Joselma Mota. Deus abençoe os nossos queridos. Agora chegamos a um outro momento especial, que é o momento da Caixa das Lembranças. O irmão José já recebeu a caixa. Dentro dessa caixa há algo, acho que o senhor acompanha o programa, o senhor sabe, né? Algo que remete a uma situação que o senhor viveu, um momento marcante. Sua esposa nos ajudou aí com esse item, ou esses itens que estão aí dentro. A gente vai conferir agora. Pode abrir, por favor. O que será, Jesus? O que será que tem na caixa? Oh, meu Deus. O senhor pode tirar e mostrar pra gente. Eita, vai receber essas Fotos da família. as fotos do meu mais velho que foi me Esposa e seu mais visitar. velho. Quando foram visitar o senhor, né? E o caçula. E o caçula também. Vou passar muito tempo longe Sim. das crianças, e era dia dos pais. E toda a diretoria do hospital permitiu ele entrar. Oh, que bênção. E eu sou grato a Deus porque a gente deu várias profissões para o mais velho, Sim. mas ele se dedicou muito na minha recuperação, e eu acho que foi isso que estimulou ele a hoje ser fisioterapeuta. Que coisa Tá boa. fazendo faculdade de fisioterapia. O senhor inspirou ele a escolher, né? Há algo mais dentro da caixa, irmão José? Tem. Acho que é um documento, Eita, né? Que Jesus. a produção me avisa. Tem um Que documento documento. é esse? Conte pra gente, por favor. É o resumo. Eita, Jesus. É o tratamento. Não foi fácil. Isso aqui É uma prova de tudo que o senhor, pegou de surpresa mesmo, viu? que o senhor viveu, né? Acho que é um resumo de toda a história, né? Do acidente, é um laudo, Justamente, é um um laudo. documento. Foi Mas o senhor, dia difícil. foram dias difíceis, mas hoje o senhor está aqui contando Mas vitória. o Senhor permitiu. Aleluia. A gente está aqui hoje. Amém. Nós queremos agradecer demais ao Senhor por sua presença aqui. Eu sei que Deus falou aos corações através do seu testemunho. A gente está chegando naquele finalzinho que a gente pede para correr um pouquinho, mas eu quero deixar o espaço para o Senhor também agradecer. Foi uma alegria tê-lo conosco. Amém.
Natalita, eu sou grato a Deus e também quero agradecer a minha esposa, meus filhos, ao presbítero Edson e meu coordenador, né? O presbítero não foi falado aqui, um presbítero e amigo, presbítero Messia e toda a Igreja do Senhor. Amém. O Ministério, a Rede Brasil, né? Por ter nos dado força, né? Cada um no seu jeitinho, Amém. nas suas especificações. Eu sou grato a Deus por tudo. Deus abençoe. O senhor E pode orar agradeço. por nós? Sim, Senhor. Para encerrarmos com uma oração, por favor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua bondade, teu amor, tua misericórdia, Senhor. Neste momento, Senhor, pedimos, salva, cura, liberta, faz milagre na vida, Senhor, de pessoas que estão carentes e que esse testemunho seja de edificação, Senhor, que eles nunca percam a esperança e a fé em Ti, que é o Senhor, o supridor de tudo e de todas as coisas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Josué. Deus continue lhe abençoando. Muito obrigada a você também que esteve conosco em mais uma lição de vida, chegando ao finalzinho desse programa. E lembrando a você que, se Jesus não voltar, a gente tem um novo encontro na semana que vem com mais uma lição de vida. E não esqueça, a palavra de Deus é verdadeira. O nosso Senhor Jesus é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.